lá, vamos continuar o estudo dos princípios aqui. Agora vamos falar sobre um dos mais importantes princípios, que está consolidado no artigo 1º da Constituição Federal, que representa a ideia aqui de dignidade da pessoa humana. Olha só, esse princípio aqui, ele já vem com um respaldo no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, e ele se materializa como um dos fatores balizadores do Estado Democrático de Direito, um dos motivos, dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. E aí eu te pergunto, será que é importante? Porra, se já vem numa das primeiras disposições da nossa Constituição, é lógico que isso aqui precisa ser observado. E quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, nós vamos trabalhar sobre os aspectos e sobre o viés das penas proibidas. Então a gente vai estudá-lo acerca de um aspecto objetivo e dentro de um aspecto subjetivo. Tudo aquilo que é objetivo decorre de uma obrigação. E tudo aquilo que é subjetivo é pessoal, está ligado ao sujeito. Então, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana dentro de um aspecto objetivo, nós estamos tentando trabalhar com a ideia de que o Estado deve assegurar meios para a preservação dessa dignidade humana. Lucas, e o que seria essa dignidade? Ora, seria aquela ideia de que todos os direitos fundamentais da pessoa são respeitados, são observados. Então aqui, ó, quando o Estado tem essa obrigação de assegurar todos os meios, é um direito à educação, é um direito à saúde, é um direito a lazer, é um direito a um salário digno. Tudo bem que se a gente parar para discutir quanto que precisa ser um salário digno para assegurar lazer, moradia, transporte, saúde, puta que pariu, né? Já acabou no primeiro. Se a gente considerar o valor do salário mínimo, R$ 1.212, não tem como assegurar todo esse leque de direitos. Mas tudo bem, a gente tem que se virar com aquilo que o Estado proporciona. O Estado, será que possibilita um cárcere adequado para o sujeito? Não. Tanto que já há muito tempo, o nosso cárcere, ou pelo menos em muitas localizações, é considerado como um estado de coisas inconstitucional. Por quê? Porque ele não consagra direito à saúde do interno, ele não consagra um direito à educação, alimentação adequada, esporte, lazer. Ai, mas o preso tem que se fuder mesmo. Galera, eu já falei, a ideia aqui é entender como funcionam as ferramentas sociais. E se a pessoa está presa, não é que está passando a mão na cabeça dele. Não, tem que estar preso. Quem pratica ato ilícito tem que ser preso. Só que o Estado tem que possibilitar uma pronta recuperação daquele indivíduo. É por isso que você vê uma discrepância tão grande de satisfação de quem trabalha numa penitenciária, quem trabalha numa cadeia, por exemplo. É lógico que você tem a penitenciária federal e uma cadeia regional numa determinada cidade, enfim. Por quê? Porque as condições são precárias. E ora, o STJ, o STF já encampou o entendimento que em local que você tenha condições indignas de cumprimento da pena, a pena é contada em dobro. Puta que pariu. Se os tribunais superiores decidiram isso, não sou eu, Lucas, quem estou falando. É porque, de fato, isso está disseminado em várias localidades. Beleza? Então, dentro de um aspecto objetivo, a dignidade da pessoa humana, ela visa assegurar
os direitos básicos do indivíduo. Tudo bem? Direitos esses previstos na própria Constituição Federal. E dentro desse aspecto objetivo, a gente até tem a Lei 13.769 de 2018, que ela trouxe um tratamento diferenciado para a gestante. Então, as gestantes que estão em cumprimento de pena, elas tiveram ali em algumas situações elementares a possibilidade de substituição do cárcere por uma prisão domiciliar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Tem também uma questão de diferenciação na progressão de regime, então tem uma série de institutos aí. E dentro de um aspecto subjetivo, a gente tem aquele sentimento de respeitabilidade, que seria um sentimento de satisfação pessoal. Então, o Estado deve fornecer ferramentas mínimas para o cidadão e essas ferramentas oferecidas devem ser suficientes para promover essa satisfação pessoal do indivíduo. Estou trabalhando o aspecto técnico, tá? Não vem aqui me dizer, mas não cumpre. Eu sei o que é possível fazer com aquilo que o Estado oferece, mas a gente não tem como mudar isso por enquanto. Beleza? Suave. E aí a gente pode analisar aqui também a ideia de dignidade da pessoa humana sob o viés das penas. As penas proibidas, que vão aparecer lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Então, a dignidade da pessoa humana ela tem que alcançar tanto quem está solto quanto quem está preso. Então, é por isso que a Constituição proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, tudo bem? Aí a gente tem a proibição da pena de banimento. O que é o banimento? Banimento é quando uma pessoa é deslocada para um determinado local, uma determinada comunidade e lá é abandonada. Então seria você abandonar uma pessoa ou deixá-la isolada, ilhada num determinado local sem nenhum tipo de assistência. A pena cruel ou penas cruéis. As penas de trabalhos forçados, trabalho forçado. A pena em caráter perpétuo. Legal? Então lá, o inciso 47 do artigo 5º da Constituição nos traz aí as penas proibidas. Tudo bem? Também tem aí, pode entrar aqui como pena cruel, né? Aquelas que representam uma mutilação. Por aí vai. Tranquilo? Beleza pura. Tamo junto. Vamos para frente, porque agora nós vamos trabalhar aqui com o princípio da insignificância, que pode ser também chamado princípio da bagatela. Vamos embora. Nesse primeiro momento, a gente vai chamar com o conhecido princípio da insignificância ou princípio da bagatela própria. E em linhas gerais, o que representa esse princípio? Ora, o direito penal ele não pode se preocupar com aquelas condutas insignificantes, com aquelas condutas cujo o resultado não representem uma repercussão jurídica adequada. Então, olha só. Quando a gente fala em conceito de crime, você vai aprender na sequência que nós temos os seguintes elementos:
fato típico, ilicitude e a culpabilidade. Beleza. Quando se fala em fato típico, nós temos conduta. Depois isso aqui vai fazer sentido. Resultado, nexo causal. Por último, a tipicidade. Essa tipicidade ela está relacionada à capacidade lesiva de um fato. E ela pode ser uma tipicidade formal ou material. Só que a tipicidade formal ela é representada pelo cara crachá, cara crachá, cara crachá. O que é o cara crachá? É a subsunção do fato à norma. É quando você pega um fato concreto e a subsume no texto da lei. Se bater, você tem a tipicidade formal. Agora, a tipicidade material, ela está relacionada com o valor do resultado. Mas eu não digo necessariamente aqui em valor financeiro, tá? Pode ser com a capacidade lesiva de uma determinada conduta. Por exemplo, se você tomou um tapa na cara, vai ficar ali um hematoma, vai ficar uma vermelhidão no seu rosto. Nesse caso, você tem que avaliar o valor da lesão, se ela foi suficiente para ser considerada como reprovável. Tudo bem? Então, olha só. O princípio da insignificância, ele trabalha dentro aqui da tipicidade material. E uma vez que ele seja reconhecido, ele afasta a tipicidade, que afasta o fato típico, que afasta o próprio crime. Então, numa situação em que você tem reconhecido o princípio da insignificância, você pode falar que o fato é atípico. Tranquilo? Beleza? Mas é simples assim para eu aplicar o princípio da insignificância? Ah, eu vou analisar a situação e se o valor for baixo ou se a lesão for inexpressiva, eu posso aplicar? Calma lá. Aí a gente vai ter que analisar o seguinte. Já há algum tempo, o STF fixou algumas balizas, alguns indicadores aí para possibilitar a aplicação deste princípio. E aí eu vou trabalhar contigo aqui. Olha só. Ó. Requisitos para aplicação do... Dá para abrir mais aqui, Jorginho? Do princípio da insignificância. Ô, moleque! Requisitos fixados pelo STF. Aí você vai lembrar do seguinte, ó. Eu lembro porque é o nome da minha avó. Vó Mari. Os requisitos aqui, um mnemônico para você lembrar. Ai, mas minha avó não é Mari. Vai, foda-se, daí ou você lembra da minha avó ou você lembra de outra pessoa com esse nome. Quais são eles aqui, então? A gente tem a mínima ofensividade da conduta, a ausência de perigo da ação, perigo social da ação pode aparecer também. O reduzidíssimo pode aparecer como reduzido, reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento. E você tem, por último, aqui, a inexpressividade da lesão. Pus buena, cá estão os requisitos. Deixa eu só organizar melhor aqui para a aplicação do princípio da insignificância, ou princípio da bagatela própria. Mínima ofensividade da conduta, ausência de perigo social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento and a inexpressividade da lesão. Então percebam que para que nós possamos aplicar este princípio, aquela conduta ela precisa ser leve, ela precisa ser tolerável. E aí com isso a gente vai fazer aqui uma tabelinha trabalhando com a regra dos tribunais superiores acerca da onde que dá para aplicar a insignificância e onde que não dá. Tranquilo? Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Aplica-se o quê? O princípio. Crimes patrimoniais vou colocar aqui, ó, simples. Por que simples? Sem a figura da qualificadora. Crimes patrimoniais não violentos. Dá para aplicar também num contexto de lesão leve. Lesão leve, porém fora do ambiente doméstico. Fora do ambiente doméstico. Para essa primeira situação aqui, crimes patrimoniais não violentos, furto, apropriação indébita, desde que seja forma simples, são permitidos, tá? E qual que é o valor de referência? Não tem um valor, ele deve ser analisado à luz daqueles enfoques ali, mas vamos lá. Há doutrina que fala num valor de até 10% do salário mínimo, mas precisa ser avaliado dentro de cada contexto, tá? Porque você precisa avaliar a expressividade da lesão. E expressividade da lesão significa a importância que aquele bem jurídico tem para a pessoa. Então, eu não gosto de trabalhar com patamares de valores. Mas se isso aparecer na sua prova, vai ser um valor inexpressivo perto de um patrimônio gigantesco da vítima lá, tá? E aí a gente pode considerar aqui também no crime de descaminho, é uma exceção bem mirabolante, tá? No descaminho pode aplicar. O descaminho está previsto lá no artigo 334 do Código Penal. E olha que absurdo aqui. No descaminho, a gente tem a possibilidade de aplicação até R$20 mil. Então, quando houver uma sonegação fiscal de até R$20 mil, haverá a aplicação do princípio da insignificância, afastando a tipicidade material, esse ponto é importante, afastando a tipicidade material e tornando o fato atípico. Aí olha só, vamos colocar aqui aonde não se aplica. Não se aplica. Galera, eu estou falando aqui em situações regra. Em situações regra. Existem exceções também em que aqui não vai poder aplicar e que aqui vai poder aplicar. Vou falando de leve aqui com vocês. Então, não se aplica crimes violentos, crimes patrimoniais violentos, roubo, extorsão mediante sequestro, não se aplica princípio da insignificância. Ah, mas o indivíduo botou a arma na cabeça do outro e subtraiu R$2. Não interessa. Você tem aqui, na maioria dos crimes patrimoniais violentos, chamado crime complexo, que são aqueles crimes que têm na sua composição
mais de um bem jurídico tutelado. Então, por mais que o patrimônio não seja severamente atingido, você tem em um contraponto a possibilidade de ameaça da integridade física. Então, isso já representa a impossibilidade de aplicação. Também não se aplica aqui tráfico de drogas, Aqui a gente pode incluir também o artigo 28 da Lei de Drogas, tá? A posse ou porte para consumo pessoal. Ah, mas eu só tava com umzinho. Porra, mas já é uma elementar do próprio tipo de você ter só para o uso. Se você tiver que ter uma grande quantidade, vai mudar para o tráfico. Então, como regra, não tem se aplicado, tem exceção para isso. Tem sim, senhor. Não se aplica aqui aos crimes contra a administração pública. E aí aqui a gente pode considerar a súmula 599 do STJ. Então, crimes contra a administração pública não se aplica, tá? Lucas, mas você falou aqui que se aplica no descaminho. O descaminho está dentro dos crimes contra a administração pública, mas aqui é uma exceção, tá? E é entendimento pacificado já. A regra é aqui, ó. Não se aplica a súmula 599 do STJ. Não se aplica também aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, crimes que envolvam violência doméstica e familiar. Isso aqui aparece na súmula 589 do STJ. E vamos colocar um último aqui, não se aplica também aos crimes contra a fé pública. Tudo bem? Beleza? Mas aí a gente tem alguns entendimentos aí, ó. Por exemplo, eu falei aqui, ó, não se aplica aos crimes contra a administração pública. Vou te perguntar, se aplica lá no contrabando? Não. Contrabando é um crime contra a administração pública. Mas aí tem entendimento do STJ que fala que se o contrabando é de pequena quantidade de remédio para consumo próprio, não tem crime. Então, eu estou passando para você, meu aluno, a regra, mas tem exceção. Já tem aplicação do princípio da insignificância no peculato, mas é excepcional. A regra é a prevalência da súmula 599. Tudo bem? Tranquilo? Então, com isso, nós fechamos aqui princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da insignificância. Dentro da insignificância, o que eu quero que você lembre? Joga para mim aqui, Jorginho. Os 4 requisitos. E eu quero que você lembre de maneira clara que o princípio da insignificância vai afastar a tipicidade material do fato. Tranquilo? Lucas, isso que você falou corresponde à chamada bagatela própria. Você não vai falar da bagatela imprópria? Muito simples aqui. A ideia de bagatela imprópria, o princípio da insignificância imprópria, não está relacionado com o afastamento da tipicidade. A bagatela imprópria, ela está relacionada com a necessidade da imposição de pena. Então, bagatela imprópria a gente vai trabalhar lá quando falar da aplicação da pena, tá? Que possivelmente vai estar relacionado lá com o princípio da atualidade, da pena ter que ser próxima à punição do indivíduo. Tudo bem? Então, bagatela própria, é o que a gente estudou aqui. Afastamento da tipicidade. Bagatela imprópria está relacionada com a necessidade ou desnecessidade de imposição de pena. Fechou? Tamo junto. Um grande abraço, até a próxima.